Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amado seminarista, servo e serva de Deus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nesse terceiro vídeo, essa terceira aula de Bibliologia, Teologia Sistemática 1, estaremos estudando sobre os livros canônicos das Sagradas Escrituras e os livros apócrifos, aqueles que não são considerados inspirados por Deus, nem pelos judeus conservadores e nem tampouco pela igreja evangélica protestante. E nem pela igreja, nem foi também reconhecido pela igreja primitiva dos primeiros séculos. Então vamos entender hoje quais são os livros canônicos, quais são os livros apócrifos, por que a Igreja Católica adicionou 7 livros a mais, por que nós rejeitamos os 7 livros que a Igreja Católica tem a mais do que as nossas Bíblias de versão evangélica. Vamos entender tudo neste vídeo. Então esta aula é muito importante. Presta bastante atenção. Nós anteriormente vimos nas primeiras aulas que a composição dos livros da Bíblia são 66 livros. Todos os livros canônicos, os que são oficialmente reconhecidos tanto por judeus como por cristãos, principalmente protestantes e evangélicos, são 66 livros da Bíblia. Ou seja, os livros reconhecidos pela igreja e pelos judeus, como eu falei, como sendo inspirados por Deus e não mera obra literária religiosa ou qualquer história fabulosa contendo mitos. É o que está aí na sua apostila, você acompanha o assunto. Então vamos ver o significado da palavra cano. A palavra cano ela vem do grego, significa vara de medir, era um instrumento que era usado pelos pedreiros para poder medir as construções, e a palavra ganhou o sentido de medir a veracidade, a inspiração, a sacralidade de uma obra sagrada. Então, no hebraico também, nós temos a expressão kanesh, que é muito parecido com canon do grego, que significa cana ou vara de medir. Ou a palavra kanesh no hebraico significa tornar santo, que também dá origem ao nosso termo canonização, ou canonizar, ou canônicos. É aquilo que você mede com critérios rigorosos para saber se é inspirado, se proveio do Espírito Santo de Deus, se é palavra do Senhor ou se é palavra dos homens, se é uma pura obra de literatura religiosa ou mitologia, ou então algo que se tornou santo, ou seja, foi julgado em um concílio, em um sinédrio ou concílio, que tais livros são inspiração divina, são santos e sagrados, e outros não têm a mesma inspiração divina e nem são santos e nem sagrados. Possui apenas um valor histórico, um valor cultural, porém não são considerados livros inspirados por Deus. Vamos ver isso na aula de hoje. É bem interessante o assunto. Antes de ser reunido em uma Bíblia, os livros canônicos já eram reconhecidos como autoridade profética e divina durante os séculos pelo povo de Deus e as autoridades religiosas. Então, os livros que nós temos hoje como canônicos, como sagrados, eles já vêm sido reconhecidos, mesmo antes da Bíblia toda ser reunida, os 66 livros, tanto o Velho e o Novo Testamento, serem reunidos, e antes de nós termos a Bíblia que nós temos hoje, bem completa, muito tempo antes, todos esses livros, nesse período de 1600 anos, muitos deles já eram reconhecidos e já eram respeitados, reverenciados como palavra de Deus, como escrituras sagradas. Bom, então seus autores eram homens todos escolhidos por Deus, todos eles tinham uma vida ilibada, isso tem que ser observado. Esse é um dos critérios principais para você escolher, separar o que é um livro canônico, que é um livro inspirado por Deus, e um livro não inspirado por Deus. A vida de quem escreveu o livro. Então, todos os homens eram homens santos, homens que tiveram profunda experiência com Deus,
homens que viviam uma vida consagrada ao serviço da obra de Deus e cujo Deus se revelou a estes homens e os escolheu para um ofício específico e uma missão específica. Então foram homens eleitos por Deus, não foram qualquer pessoa que escreveu o livro. Pessoas selecionadas pelo Senhor e o próprio testemunho que a história e os contemporâneos que conviveram com essas pessoas dão é o testemunho de que realmente elas tinham uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida verdadeiramente devotada a Deus, uma vida profética, uma vida de revelação divina, e eram reconhecidos como homens santos. Então, a autoridade divina durante séculos e séculos e séculos, esses homens foram reconhecidos pelas autoridades religiosas. Então, bom, nós temos aí, embora Davi e Salomão, né, abro um parênteses aqui, está até na apostila, e é importante dizer isso, que Davi e Salomão, embora foram homens escolhidos por Deus, eles cometeram erros, mas todos os dois se redimiram no final da vida e se voltaram para Deus. Eram dois reis, erraram, nós podemos abrir a sessão para Davi e Salomão, foram os únicos inspirados por Deus que tiveram um tempo, erraram, pecaram, mas depois, na sua trajetória de vida, se redimiram. Mas isso não os exclui como homens de Deus, como homens escolhidos, porque o próprio relato bíblico mostra que Jeová, Javé, o Senhor, se revelou a eles e lhes deu a inspiração diretamente. E no final eles foram redimidos por Deus. Eles se arrependeram. Bom, então a Bíblia não contém erros nenhum. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Cristo, e os apóstolos de Cristo tiveram uma vida irrepreensível, segundo os seus discípulos, seus contemporâneos, segundo todos aqueles que conviveram no primeiro século com os discípulos de Jesus. Eles tiveram um bom testemunho da comunidade cristã. Então vamos lá, vamos adiante. Bom, nós temos aí também como foi o cânon do Velho Testamento formado. O cânon do Velho Testamento foi formado da seguinte forma. Então, segundo a tradição judaica, foi o escriba e sacerdote Esdras que reuniu todos os rolos do Velho Testamento em 445 a.C., já o cânon do Novo Testamento, foi sendo formado ao longo dos primeiros séculos da era cristã em diversos concílios, como o concílio de Hipona, em 393 d.C., de Cartago, em 397 d.C. Então, irmãos, o terceiro século ele é muito importante, que o terceiro século ele ainda era uma época em que a igreja estava pura, é uma época que fazia pouco tempo que a igreja foi martirizada pelo Império Romano. Lógico que eles estavam vivendo um novo período inicial sobre o governo de Constantino, que cessou as perseguições, mas a igreja naqueles primeiros momentos do terceiro século ainda era uma igreja pura, não estava contaminada com o romanismo, com o paganismo católico romano, ainda não havia desvios e nem corrupção, a igreja ainda não era institucional, ela estava começando a se institucionalizar, mas ainda conservava ainda traços fortes de um cristianismo primitivo, de um cristianismo genuinamente cristão e puro e apostólico. Então, muito relevante, tudo que você tem do primeiro, segundo, terceiro século é muito relevante para apoiar o estudo da teologia nos escritos dos primeiros pais desse período, dos 3 séculos iniciais da era cristã. Então, nós temos aí, eu vou repetir, o concílio de Hipona, o concílio de Cartago, já no terceiro século, e eles que foram concílios que reuniram os 27 livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o Apocalipse. Justamente durante esse período, o bispo Atanásio já havia citado em suas obras, o bispo Atanásio, né, que foi um ardoroso defensor da fé cristã, defensor da doutrina primitiva, um dos primeiros pais da igreja do terceiro século,
ele cita em sua obra, em seus escritos, os livros, os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento. Então, por isso que damos total veracidade ao Novo Testamento como nós temos hoje. E rejeitamos qualquer um evangelho ou carta que não esteja incluída entre os 27 que nós temos na Bíblia. Nós temos outros evangelhos, como aí o Evangelho de Tomé, que foi escrito na Idade Média, foi escrito lá para o quinto século, e não foi por Tomé. Alguém usou o nome de Tomé, e nós temos histórias incríveis, como Jesus fazendo passarinho de barro, e o barro criando vida e voando, Jesus chateado com o filho do sacerdote, se vingando do filho do sacerdote e o matando. Nós temos aí um evangelho de Maria Madalena, nós temos aí outros falsos evangelhos, todos escritos defendendo doutrinas gnósticas, doutrinas esotéricas, com doutrinas estranhas. O evangelho de Maria Madalena tem ela batizando as cabras. Então você tem aí muita coisa louca, muita coisa bizarra, que não condiz com a sã doutrina bíblica ensinada por Cristo e pelos apóstolos, entra em conflito com a doutrina cristã dos primeiros séculos, são, vamos dizer assim, uma obra de apologia, de defesa à doutrina gnóstica. A doutrina gnóstica, o gnosticismo, que era uma doutrina que misturava cristianismo com filosofia grega, maculava o cristianismo, trazendo elementos espíritas, elementos esotéricos, elementos que eram completamente contrários à fé cristã e à doutrina bíblica. Bom, então nós não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o assunto da nossa aula. Vamos nos ater aqui aos apócrifos e aos canônicos. Voltando à questão de Esdras, Esdras ele foi o fundador do Grande Sinédrio, e ele, como fundador do Grande Sinédrio, ele reuniu todos os rolos do Velho Testamento e fechou o cânon do Velho Testamento. Então, os 7 livros que a Igreja Católica tem no Velho Testamento não foram reconhecidos por Esdras e nem reunidos pelo escriba Esdras, sacerdote escriba Esdras. Então, por isso que os judeus rejeitam. Então, vamos entrar na questão agora dos apócrifos. Vamos lá. Livros apócrifos. A palavra apócrifo, o que é que significa? Significa obscuro, oculto. Então, com o passar do tempo, a palavra apócrifo passou a ter o sentido de falso ou espúrio, ou pseudepígrafo. Esses livros nunca fizeram parte do cânon das Escrituras desde o terceiro século. Porém, a Igreja Romana, no século XVI, para combater a reforma protestante de Lutero e Calvino, incorporou 7 livros que nunca foram reconhecidos oficialmente pela Igreja na Bíblia. Essa decisão foi tomada no Concílio de Trento. Então, no século XVI é que foi enxertado na Bíblia esses 7 livros a mais que nós vamos daqui a pouco ver quais são, tá? Então, não, a Bíblia, durante muitos séculos, a própria Igreja Católica nunca reconheceu esses 7 livros a mais como livros canônicos. Eles só foram colocados ali também para poder dar base a muitas doutrinas que a Reforma Protestante combateu. A Reforma Protestante combateu a venda das indulgências, que era a venda do perdão de Deus por dinheiro. A Reforma Protestante combateu o culto aos santos, as relíquias. A Reforma Protestante combateu a doutrina do purgatório. A Reforma Protestante combateu a oração e a missa pelos mortos. Todos esses 7 livros da Igreja Católica, eles vão dar base à doutrina católica. Então você tem 7 livros aí dentro da Bíblia Católica que vai contradizer todos os outros 66 livros da Bíblia. Então, é uma Bíblia que vai ter contradições, porque você tem 66 livros que combate toda a doutrina católica, que vai de contra tudo que a Igreja Católica pratica e defende, e você tem 7 livros que eles colocaram no século XVI, no Concílio de Trento, que vai dar base para o seu ensino. Então, é por isso que os judeus rejeitam e nós, os protestantes, também rejeitamos. Vamos ver mais razões aqui para essa decisão. A primeira que eu enumerei aqui na apostila
você pode acompanhar, é dar apoio às doutrinas anti-apostólicas, como a oração pelos mortos e o purgatório. 2. Aproveitar-se da ignorância do povo leigo para afirmar que os protestantes tinham uma Bíblia incompleta. Então, você já deve ter ouvido alguns católicos nos acusando de termos tirado 7 livros da Bíblia. Isso é uma mentira, uma falácia que eles utilizam para nos descredibilizar. Mas se nós tivermos conhecimento histórico, conhecimento teológico e sabermos como foi o processo de inserção desses livros aí e o que é que eles contêm, a gente consegue facilmente combater e refutar essa falácia do catolicismo. Então vamos lá. Vamos ver os livros aqui. Então, nós temos aqui os livros apócrifos são quais? Nós temos Tobias, Judite, Acréscimos a Esther, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Acréscimos de Daniel. Então são esses os 7 livros. Bom, razões por que nós rejeitamos os apócrifos. Vamos ver aqui algumas razões. Primeiro, foram escritos no período de 400 anos do silêncio. Então, durante esse período de 400 anos, que vai do último livro do Velho Testamento, Malaquias, profeta menor, aí nós temos um espaço de 400 anos de silêncio até a chegada ao nascimento de Jesus, que é quando começa o livro de Mateus. Então, durante esse período, é reconhecido pelos historiadores judeus que não houve qualquer atividade profética na nação de Israel. Deus não levantou profetas, homens não falaram em nome de Deus profeticamente. Foi um período sombrio, um período em que Deus se silenciou para a nação judaica. Foi um período, lógico, de muita religiosidade, reconstrução religiosa. Foi um período em que os judeus, ao retornar do cativeiro da Pérsia, reconstruíram sua nação com a revolta dos Macabeus, e aí os judeus eles se tornam mais rígidos em relação à sua confissão de fé na lei, nos profetas e nos escritos. Então foi nesse período que começou a surgir a seita dos fariseus, dos saduceus, foi nesse período que começou a aparecer realmente muitos e muitos homens zelosos pela lei de Moisés para purificar a nação. Mas foi só um movimento de letra, um movimento teológico. Não houve uma ação sobrenatural no sentido de que houve milagres, sinais de maravilha, como nos tempos do profeta Eliseu, do profeta Elias, no próprio tempo de Daniel no exílio, onde o sobrenatural de Deus se manifestava, onde as profecias e as visões, as revelações aconteciam. Houve realmente um silêncio de Deus, os céus se fecharam nesse sentido. Mas Deus, a mão de Deus sempre esteve ali com Israel, protegendo de seus inimigos e preservando o seu povo. Só não houve, vamos dizer assim, uma atividade profética. Então, por não ter atividade profética nenhuma, esses livros foram escritos nesse período de 400 anos, durante esse vácuo aí de silêncio de Deus. Portanto, não pode ser reconhecido como esses 7 como livros proféticos, porque Deus não falou através desses 7 escritores. Aliás, desses escritores. Deus não falou através deles. Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Vamos lá. Então, vamos lá. Os judeus não reconhecem como inspirados por Deus. Deus confiou aos judeus guardar e zelar pelos livros do Velho Testamento. Então, vamos lá. A gente vê em Romanos, capítulo 3, versículo 2, né, que Deus deu os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Nós temos Romanos, capítulo 4, versículo 9 e 8, que diz que aos judeus pertencem as promessas, a lei, e as promessas e as alianças pertencem aos judeus. Deus deu isso a Israel. Você tem João, capítulo 4, versículo 22 e 24, o próprio Jesus dizendo para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então, os judeus eles são a autoridade do Velho Testamento, porque Deus deu a velha aliança para eles. Então, são os judeus que decidem o que é canônico e o que não é canônico. A igreja não tem a autoridade de decidir o que é canônico e não é canônico no Velho Testamento.
Então, coube aos judeus a responsabilidade de definir o cânon sagrado do Velho Testamento. Para a igreja ficou o Novo Testamento, porque a nova aliança ela foi dada à igreja. Então, aos judeus, sobre as ordens, a liderança de Esdras, já decidiram quais são os livros do Velho Testamento, e são esses que nós temos na nossa Bíblia evangélica, são os mesmos que os judeus têm na Bíblia deles também. Ok? Os judeus não têm esses 7 livros que a Igreja Católica tem e não os reconhece, os rejeita. Vamos lá. Então nós temos aí, esses livros possuem em seu conteúdo heresias e doutrinas de demônio. Vamos ver algumas heresias. Eu vou citar aqui para vocês, eu peguei aqui, fiz uma anotação. Vamos lá. Eu coloquei aqui, se você quiser, você pode dar um Google, tá? Eu coloquei aí uma lista de referências dos livros apócrifos e coloquei os capítulos e os versículos. Você pode no Google fazer uma pesquisa que vai aparecer esses versículos, essas passagens, e você pode estudar e analisar melhor. Agora vamos lá. Tobias, capítulo 4, versículo 7 a 11, o autor ele prega a salvação pelas obras. A gente sabe que ninguém é salvo pelas obras. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que não é pelas obras que somos salvos, mas sim pelo dom de Deus, pela graça, pela fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós, não por obras para que ninguém se glorie. Então, é pela fé, é pela graça de Deus que vem a salvação. Está muito claro na doutrina da salvação nas Escrituras, principalmente segundo Efésios, capítulo 2. Dá uma lida lá. Então, Tobias, capítulo 4, versículos 7 a 11, está escrito assim: Dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá esse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair em trevas. Deu para você entender, né? Ele aí está dizendo que você der esmola, você vai ter os seus pecados perdoados e provavelmente você não vai para o inferno. Se fosse assim, teríamos muitos espíritas, maçons, pessoas de religiões que não são seu credo fundamentado na verdadeira doutrina bíblica, que tem práticas que são condenadas pela palavra de Deus, que praticam muito mais caridade do que qualquer cristão, qualquer crente. Então essas pessoas se salvariam e aí teríamos um problema terrível em relação à nossa fé. Vamos lá. Tobias também, eu enumerei muito Tobias, porque Tobias tem muita coisa absurda. Tobias capítulo 6, versículo 5, o anjo revela a Tobias como ele deve preparar o peixe que capturaram. Tobias deve abrir o peixe, retirar o coração, o fígado e o fel, guardar estes órgãos. Outras entranhas devem ser descartadas. O anjo explica que o coração, o fígado e o fel do peixe servirão de remédios e que Tobias deve mantê-los consigo. Já o versículo 7 ensina a praticar exorcismo com churrasco de peixe. Então, o anjo, Rafael ensina para Tobias que ele deve pegar o peixe, tirar as partes internas do peixe, para poder fazer um remédio, um composto para a cura. E isso não tem explicação científica, isso é pura feitiçaria. Ninguém cura cegueira ou qualquer tipo de enfermidade com assando órgãos de peixe, ou fazendo composto com órgão de peixe, fazendo fórmulas mágicas. Ele ensina a fazer uma fórmula mágica, uma poção mágica. Outro detalhe também é que ele ensina a expulsar demônios, tanto de homens como de mulheres, através de um churrasco com os órgãos internos do peixe, para expulsar demônio. Então, isso é prática de feitiçaria. Vamos lá também. O anjo chamado Rafael, ele engana Tobias, ele fala que o nome dele é Azarias e que ele é filho do grande Ananias. Depois que ele se revela que é Rafael, mas no princípio ele mente
Então você vê o quê? Um anjo de Deus mentindo? Então você vê aí também uma grande contradição. Vamos lá. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura lá dos seus pais, tal. Vamos lá. Questão da missa. A oração em missa e pagamento de indulgência pelos mortos. Então nós temos aí no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 a 46, o livro de Macabeus, o Judas Macabeus ensinando no livro a oração pelos mortos, a missa de pagamento de oferta em dinheiro para a salvação da alma dos mortos. Vamos lá. Vamos ler aqui, 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 e 46. Leia aí comigo. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa da sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que fez parecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão. Ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados, em seguida organizou uma coleta em dinheiro, né? Uma coleta, vamos lá, acabei me perdendo aqui no texto, organizou havia sucedido pelos mortos por causa dos pecados, em seguida organizou uma coleta, me achei no texto aqui, uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. E belo e santo modo de agir decorrente da sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então você vê claramente, Judas, ele descobriu que os judeus que morreram na batalha porque tinham pecado de idolatria, pecado de paganismo diante de Deus, e já tinham morrido, e para livrar eles do inferno, Judas levantou uma grande coleta em dinheiro para rezar uma missa, fazer uma oração, fazer um culto por esses mortos, para que através da coleta de dinheiro e das rezas pudesse livrar a alma desses judeus mortos na batalha do pecado de ir para o inferno por causa do pecado de idolatria. Então isso é totalmente contraditório com a doutrina da salvação, que ao homem está destinado, de Hebreus capítulo 7, 27, que diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso segue-se ao juízo. Então, nós temos aí uma heresia terrível aí, doutrina de demônio mesmo. Para nós encerrarmos, nós temos aí 2 Macabeus, capítulo 15, 38 e 40. Queridos, veja bem, porque nesta passagem, o autor do livro de Macabeus, ele declara que ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele declara que a obra dele foi fruto da cabeça dele. Olha só, vou repetir. 2 Macabeus 15, versículo 38 a 40 diz assim: Assim terminou a história de Nicanor. A partir desse tempo, a cidade passou a ser governada pelos hebreus. Por isso aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa, literalmente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. É desagradável beber só vinho ou só água, ao passo que o vinho misturado com água é agradável e gostoso. O mesmo acontece numa obra literária, onde o tempero do estilo é um prazer para o ouvido do leitor, e assim termina. Então, ele está declarando que ele fez apenas a obra para agradar os leitores, que ele se esforçou para agradar, e pede desculpa
por justamente se a obra não ficou boa, não ficou do agrado do leitor. Então, jamais Deus vai pedir desculpa para o homem pelo que mandou escrever. Então você vê que não tem autoridade profética, não tem autoridade do Espírito Santo, é um livro desprovido de credibilidade profética qualquer. É obra do homem mesmo. Aí nós temos 2 Macabeus, em Macabeus capítulo 2, versículo 25 e 27, o autor demonstra que o seu objetivo era agradar os leitores e levá-los a entender que não houve qualquer direção profética no livro. Então, meus amados, é isso aí, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e aguardem o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.